A coletiva do técnico Paulo Souza após a vitória do Flamengo sobre o Vasco pelo placar de 2-1. Paulo, boa noite. Primeira pergunta da Letícia Marques, coluna do Fla. O Flamengo abriu o placar, mas não fez uma grande atuação. Terminou a partida com 5 atacantes e mesmo assim pouco pressionou o Vasco na reta final. No fim, a individualidade de um jogador deu a vitória à equipe rubro-negra. O que acha que falta para a equipe convencer no desempenho coletivo? O que vai havendo, tenho vindo a falar, vai haver jogos que vão ser mais complexos e um clássico tem sempre a sua complexidade, mesmo em termos emocionais. Vai haver jogos que vamos construir bastante, com muitas ocasiões de golo, com mobilidade, ou só faltou-nos, sobretudo, a capacidade que nós tivemos de controlar quase o jogo da primeira parte. Faltou-nos mais profundidade para podermos ser mais criativos, ou criar mais situações de gol. Na segunda parte foi mais quase procuração de querer e saber a importância de ganhar estes jogos, estes clássicos, do que o controle do espaço, o controle das triangulações, a interação entre os jogadores de certos e determinados setores para podermos criar mais oportunidades, para podermos ampliar o número de golos. Hoje não foi assim, com certeza em outros jogos vamos conseguir. Pergunta do Pedro Henrique Torre, da ESPN. Paulo, algumas vezes no ano você apontou a necessidade de fome à equipe. Depois de uma semana cheia para treinamentos, 2 jogadores que talvez tenham demonstrado mais fome na temporada, casos do João Gomes e Lázaro, não iniciaram ou nem entraram no clássico importante como o de hoje. Qual o motivo da sua opção? Bem, o João entrou bem, ou seja, cobrir bem, seja a profundidade, seja a largura, seja a capacidade que depois deu a dinâmica à equipa, mas sobretudo aquilo que eu disse antes, ou seja, um clássico é um clássico e hoje entendi-o realmente muito bem. Se nós olharmos um pouco para a percentagem das épocas anteriores, sobretudo da época anterior, de ganhar clássicos, foi bem mais reduzida do que até ao dia de hoje temos vindo a conseguir. Por isso essa mesma importância fez-me levar a tomar decisões com jogadores mais experientes, jogadores que têm muita rotação de clássicos, para podermos ser superiores e ganharmos o jogo. E depois, durante o próprio jogo, conforme iam acontecendo todos os acontecimentos, irmos tomando decisões que nos levasse à vitória final, como aconteceu. Pergunta da Isabelle Costa, S1 Live. Paulo, após o gol do Vasco, o Andreas foi substituído e aparentou estar bem abalado e você até tentou acolher o jogador. Como você acha que pode trabalhar a parte psicológica de Andreas, já que vem afetando o desempenho dele em campo? Tenho vindo a dizer que todos somos importantes e necessários, e em qualquer momento, bons e maus, ou seja, que momentos forem, nós temos que estar muito unidos, temos que estar muito próximos. Acho que a unidade vai fazer muita diferença e nós temos uma nação cheia de energia, que com certeza nos vai ajudar a com que todos nós consigamos ter performances muito elevadas, com exigência do que é a torcida e que é a nossa nação, sem dúvida, mas a unidade é sem dúvida muito importante. Daí estarmos todos juntos, pensarmos sempre, como também venho a dizer, dentro, mas também fora, o clube está à frente de todos nós. A equipa está à frente de qualquer um de nós. Por isso, é na unidade que vamos ajudar individualmente a conseguirmos juntos vitórias. Pergunta do Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Paulo, como avalia as entradas do Everton Ribeiro no lado esquerdo? A torcida tem reclamado bastante nas redes sociais do posicionamento do jogador. Sente que o jogador fica confortável nesta posição? Tenho vindo a falar sobre essa decisão. É um jogador que está habituado a jogar num outro corredor direito, utilizando sem dúvida o seu pé esquerdo para poder ter movimentos mais interiores. Dentro desta estrutura, nós no corredor direito temos 3 laterais de grande profundidade e com muita resistência em termos de alta intensidade, seja
em termos ofensivos, seja nas transições defensivas, que nos permite ter um jogador e rodarmos durante o jogo e rodarmos durante a época com jogadores frescos e dependendo dos adversários diretos sobre nesse mesmo corredor podemos tomar decisões bem concretas e como eu gosto de ver sempre os melhores jogadores no campo. Everton para mim é um jogador tecnicamente e conhecedor do espaço e tecnicamente extraordinário, não é um jogador de grandes acelerações, é um jogador de mais combinativo, daí dar menos profundidade e ter mais dificuldade em termos de resistência de alta intensidade e de deslocamentos. Sabemos disso, sabemos que o Everton também nos pode ajudar numa posição de meia, exatamente por esse jogo combinativo. Inicialmente tomámos uma decisão com ele mais aberto no corredor. Tem vários momentos do jogo onde ele é determinante no próprio jogo, ou seja, a forma como ele alimenta certos e determinados jogadores entre linhas e de profundidade. Ele não chega tanto a essa mesma profundidade, mas é um jogador que conto com ele, seja nesse corredor, seja no corredor central, como eu disse, como meia. Pergunta do Sidão Marinho, Litoral News. Paulo, o Flamengo vem mostrando nas últimas temporadas que é muito dependente do Arrascaeta. Tendo em vista a qualidade do uruguaio e essa dependência que o Flamengo tem dele, como você está preparado para os jogos sem o atleta? Algum jogador no elenco pode suprir a qualidade dele? É realmente um jogador astronómico, é um jogador que tem uma capacidade de ligar o jogo, de criar espaços e de alimentar o nosso ataque e ao mesmo tempo tem capacidade também de fazer diferença com golos em momentos determinantes, sem dúvida. Pouco a pouco a equipa tem que ser sempre cada vez menos dependente do individual e cada vez ter mais capacidade de resolver a complexidade que os nossos adversários criam e traduzi-lo em golos e em vitórias. Mas sem dúvida estes jogadores fazem a diferença e é bom tê-los do nosso lado. Pergunta do Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Paulo, parabéns pela vitória. O Flamengo chegou ao 9º jogo com a 9ª escalação diferente. Você teve uma semana livre de trabalho e o torcedor viu um time pouco criativo em certos momentos, dominado pelo adversário. Falta muito para você ter um Flamengo ideal? Como eu disse, sobretudo na primeira parte, a nossa superioridade começou a ser bem grande, sobretudo no corredor esquerdo, porque o Filipe interpretava bem o jogo, de uma linha mais alta, de poder dar superioridade e poder alimentar esse mesmo corredor com muita mobilidade e interação entre jogadores como o Arrasca, como o Bruno, como o Everton, o próprio Andreas, que fazia movimentos alguns de profundidade e criava espaço para outros. Na direita tivemos menos, Fabrício teve alguma dificuldade em tomar essas decisões um pouco mais altas. Também a basculação do Vasco era superior nesse nosso corredor, ou seja, que fechava rapidamente as linhas de passe. Faltou-nos, como eu disse, mais profundidade. Podemos melhorar nessa mesma profundidade. Tivemos uma outra situação de triangulações no corredor central entre o Gabi e o Arrasca e o próprio Arrasca com o Bruno, que poderíamos ser muito mais efetivos, sem dúvida, mas dentro dessa superioridade poderíamos e devemos aumentar o número de oportunidades. Na segunda parte, o nosso técnico Paulo Souza, né, falando aí na entrevista coletiva, acho que ele deu um toquezinho ali no microfone. Não fizemos o mesmo que os primeiros 20 minutos. São coisas que com certeza temos que ir sendo cada vez mais consistentes para podermos atingir o nosso melhor nível. Última pergunta da Luciana Zogaib, Rádio Roquete Pinto. Boa noite, Paulo. Parabéns pela vitória. Você falou que ia aproveitar o Carioca para rodar bastante o elenco, conhecer os jogadores e adaptar o seu esquema. Estamos chegando na reta final do campeonato.
Gostaria de saber qual o peso da conquista do tetracampeonato inédito no seu planejamento. Não, o peso é enorme para nós. Acho que comigo teve sempre bem presente. A rotação não tem a ver só por si mesmo ter essa mesma rotação, ou seja, porque eu acredito em todos os jogadores do nosso elenco e vamos ser todos necessários em qualquer jogo. E isso tem-se vindo a demonstrar. Claro que há jogos que vão estar alguns jogadores melhores do que outros, mas vamos ser todos bem necessários e esse resultado, atingirmos o Tetra, está na minha cabeça, está na cabeça do elenco, é algo que nós queremos, daí a importância deste mesmo clássico e de tomar certas determinadas decisões logo no início, porque sabemos que essa mesma importância para a torcida, para a nação, para nós, para o clube, para todos os jogadores, para mim, para a minha equipa, para a minha comissão técnica, e é isso que nós pretendemos e tudo faremos para que isso aconteça. Obrigado, agradecendo, portanto, ao técnico Paulo Souza, final da coletiva de imprensa, após o clássico Flamengo 2, Vasco 1, hoje aqui no estádio Newton Santos, o Flamengo que volta a campo.